alunos, olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade com o tema isomeria. Vamos trabalhar hoje com a isomeria espacial. Bom, como objetivo da aula de hoje, nós teremos então continuar a diferença entre uma geometria plana e uma geometria espacial, ou estereoisômeros, e vamos trabalhar as suas classificações e características, que vai ser extremamente importante para que você, aluno, consiga realizar as suas atividades no PET, ok? Bom, antes de começar a falar sobre a isomeria especificamente, eu quero trazer para vocês o conceito de barreira rotacional. Vamos ler juntos? Então, barreira rotacional é definida como uma barreira física que impediria a ligação de girar em torno do seu próprio eixo. Eu vou pedir para vocês me acompanharem agora em alguns modelos atômicos e esses modelos vão então mostrar para vocês como que essa estrutura, como que essa barreira rotacional funciona nas estruturas. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui esse modelinho. Então, olha só, eu tenho aqui duas bolinhas pretas representando os carbonos, duas bolinhas amarelas representando, então, os meus cloros e 4 bolinhas brancas representando, então, os meus hidrogênios. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma ligação simples entre os meus carbonos, correto? E os meus cloros estão exatamente na mesma direção, ou seja, os dois estão voltados para cima. Observe agora essa capacidade que a ligação simples tem. Lembra que as moléculas, elas não são estáveis, ou seja, elas estão o tempo todo em movimento. Um dos movimentos que as ligações simples são capazes de fazer é rotacionar sobre o seu próprio eixo. Então, dessa forma, ora a molécula está com os cloros voltados para o mesmo lado, ora essa molécula estaria com os cloros com orientações diferentes, ok? Bom, agora vamos avaliar essa outra substância aqui. Agora eu tenho 2 carbonos, 2 cloros e 2 hidrogênios, que seriam essas bolinhas brancas. Observe que agora eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. Eu tenho ainda o meu eixo aqui, só que eu não consigo girar eles. Observe que eu não consigo fazer o mesmo tipo de rotação que estava na ligação simples. Logo, quando esses cloros estão direcionados para cima, eu não consigo direcionar eles para baixo. Se eu tiver uma diferença entre os cloros, um para cima e um para baixo, eu estou me referindo a substância diferente. Logo, quando eu tenho dupla ligação entre carbonos, essa substância é diferente da outra. Enquanto que na ligação simples, essa substância é exatamente a outra substância, porque eu simplesmente rotacionei, ok? Então, voltando aqui no slide, então, a barreira rotacional é uma propriedade das insaturações duplas, tá? E as ligações simples não vão possuir essa barreira rotacional. Logo, quando eu trabalhar com dupla ligação numa cadeia aberta, eu estou trabalhando, então, substâncias diferentes, uma vez que esses ligantes tenham posições diferentes. Bom, nós podemos representar a forma tridimensional usando recursos gráficos. Uma dessas formas é usando esses desenhos. Então, quando eu tenho um risco, eu indico um plano. Quando eu tenho esse rachurado, eu indico atrás do plano. E quando eu tenho esse triângulo preenchido, eu indico, então, a frente do plano. Vamos voltar para o meu recurso tridimensional para vocês entenderem? Então, olha só. Aqui eu tenho a mesma moléculazinha que está ali representada. O carbono, eu tenho os meus 4 hidrogênios. Observe que 2 deles estão no mesmo plano. Então, eu consigo colocar a minha mão aqui e ver que eles estão no mesmo plano. Ao mesmo tempo, eu enxergo que um está para frente e o outro está para trás do meu plano, ok? Um está depois da minha mão e o outro está à frente da minha mão.
Então, dessa forma, eu consigo representar em duas dimensões, em um plano, eu consigo fazer essa diferença de um recurso 3D. Bom, voltando então agora à isomeria propriamente dita. Então, a isomeria espacial ou estereoisômeros, eles são divididos em duas categorias. São os isômeros geométricos e os isômeros ópticos, ok? Dentre esses dois isômeros, nós temos, então, algumas nomenclaturas específicas. Por exemplo, na geométrica, nós usamos o termo cis ou trans. E, em algumas condições, o termo Z ou E. E na óptica, nós temos dois tipos, que são as substâncias ativas e inativas. E dentro das ativas, ainda há mais duas diferenciações que vamos trabalhar mais para frente, ok? O que seria, então, os isômeros geométricos ou a isomeria geométrica? Então, são isômeros que vão apresentar a mesma fórmula estrutural plana, porém, teremos, então, substâncias diferentes. Então, vamos observar essa fórmula. Eu tenho aqui um Cl ligado a um C que está ligado a um hidrogênio. Esse C faz uma dupla ligação com outro carbono, com outro C, que está ligado a um hidrogênio e a um cloro. Então, aqui eu tenho as duas possibilidades, exatamente iguais aos meus modelos que eu mostrei para vocês. Então, entre os carbonos tem uma dupla ligação e há uma diferença ali na posição do Cl, ok? Então, quando os Cls estão juntos, ou seja, quando essa posição deles estão juntos, observe que os hidrogênios embaixo também estão na mesma direção. Logo, nós usamos o termo cis para diferenciar eles. Então, o nome dessa substância se torna cis-1,2-dicloroeteno, ok? E quando eu tenho essa estrutura com os hidrogênios e os cloros separados, ou seja, em posições diferentes, nós chamamos eles de trans. Então, trans 1,2-dicloroeteno. Observe que se eu tenho nomes diferentes, eu tenho estruturas diferentes, logo propriedades diferentes. Então, por isso há essa necessidade de ter, então, um prefixo, de ter alguma coisa que vai diferenciar na nomenclatura essas substâncias, ok? Bom, existem, então, as condições necessárias para que nós tenhamos, então, isômeros espaciais geométricos. Quais são essas condições? Primeiro, a cadeia precisa ser aberta. E nessa cadeia aberta, precisa ter necessariamente, no mínimo, uma insaturação, ou seja, uma dupla ligação química. E eu preciso que os ligantes a esses carbonos sejam diferentes. Bom, pela imagem vai facilitar. Se eu tenho dois carbonos fazendo dupla ligação, eu vou ter esses ligantes chamados de R. Então, R1 precisa ser diferente de R2, enquanto que R3 precisa ser diferente de R4. Dessa forma, eu vou garantir a existência de um isômero espacial geométrico, ok? Vamos fazer algumas atividades para poder facilitar isso? Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui um exemplo. Então, um CH2 fazendo uma dupla ligação com CH e uma ligação simples com CH3. Como que seria a montagem dessa estrutura? Bom, então dentro dessa representação como estamos trabalhando hoje, nós vamos colocar esses ligantes para cima e para baixo, ok? Então, observe que, pela regra, a cadeia tem que ser aberta. Ok, ela é aberta. Precisa ter insaturação. Temos insaturação. E o R1 precisa ser diferente de R2, R3 diferente de R4. Logo, observe que os hidrogênios que ocupariam a posição de R1 e R2 são iguais. Isso impede, então, que essa molécula possui, então, um isômero, ok? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho agora um cloro, um flúor, prop, um eno. Então, eu tenho essa seguinte estrutura. Eu tenho no carbono 1 um cloro, um Cl, um F, um flúor ligado a ele. Eu tenho um hidrogênio do outro lado e tenho um CH3, ok?
Então, eu tenho agora uma cadeia aberta, uma dupla ligação, R1 diferente de R2 no primeiro carbono e R3 diferente do R4 no segundo carbono. Então, esse sim teria um isômero, ok? Bom, vamos fazer o último. Um cloro, um flúor, 2 iodo, et, um eno. Então, aqui eu tenho todos os elementos diferentes também. Então, ele também é um isômero, porque é uma cadeia aberta, possui insaturação e R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Esse também possui um isômero geométrico. Bom, e a nomenclatura? Antes, eu quero mostrar para vocês o que seria um isômero dissubstituído. Vamos voltar aqui nas moléculas? Então, imagine que eu tivesse essa molécula aqui, tudo com bolinha branca. Eu tirei ou seja, seriam todos Hs. Se eu tirar um H e colocar um Cl, ou seja, um cloro, eu vou fazer uma monossubstituição. Aqui eu tirei outro hidrogênio e coloquei outro Cl, outro cloro. Então, eu tenho uma dissubstituição, ou seja, eu substituí 2 vezes na molécula, ok? Então, olha só, a nomenclatura dos dissubstituídos vai ter a mesma estrutura plana para os dois e o que vai diferenciar vai ser justamente a estrutura. Então, aqui eu tenho um R1H, R2CH3, R3H, R4CH3. Observe que eles são diferentes entre si, mas são exatamente iguais ao do carbono anterior. Isso não tem problema. Quando isso acontece, é justamente o dissubstituído, ok? E aí você pode ter as moléculas iguais em cima ou ao contrário. Quando elas estão iguais, nós olhamos sempre o hidrogênio. Então, nós precisamos olhar as posições dos hidrogênios. Se eles estão na mesma direção, nós chamamos essa molécula de cis. Então, essa molécula é cis-but-2-eno. Se ela estiver em posições diferentes, nós chamamos ela de trans-but-2-eno, ok? E quando eu tenho os ligantes totalmente diferentes, Débora, como que eu faço? Bom, a estrutura plana é a mesma e o que vai diferenciar é justamente a posição dos elementos. Então, eu tenho aqui o ligante cloro, flúor, iodo e hidrogênio. Eu tenho do outro lado os mesmos ligantes, porém agora estão em posições diferentes. O que você deve fazer? Procurar aquele que tiver o maior número atômico. Então, aqui na primeira molécula, o que tem entre cloro e flúor, o maior número atômico é do cloro, que tem 17, e o flúor tem 9. E entre o iodo e o hidrogênio vai ser o iodo, porque o número atômico do hidrogênio é 1. Qualquer elemento comparado ao hidrogênio sempre vai ter um número atômico maior. Então, aqui eu vou ter uma substância. Do outro lado, a mesma coisa que eu vou avaliar. Quais que têm o número atômico maior? Observe que no primeiro, os números atômicos maiores estão juntos, estão na mesma linha, enquanto que na outra molécula eles estão separados. Então, agora, ao invés de usar o termo cis e trans, nós vamos usar as letras Z e E. A dica, Z de junto. Então, Z vai ser junto, de juntinho. E E de separado, ok? Então, eu vou usar o termo Z para substituir o cis e o termo E para substituir o trans. Agora, nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de óptica. Ou, então, nós falamos muito sobre os estereoisômeros ópticos, a isomeria óptica, ok? Então, primeiro eu vou ler a definição com vocês pausadamente e depois nós vamos explicar como que se dá, então, essa nomenclatura e também entender como que esses isômeros se diferenciam, ok? Então, vamos ler juntos. Os isômeros apresentam a mesma fórmula estrutural plana, porém diferenciam pelo tipo de desvio do plano da luz polarizada, ok? Então, afinal de contas, Débora, o que é a luz polarizada? Bom, nós sabemos que a luz, ela se trata, então, de uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética, ela tem vibrações sobre todos os lados.
Então, ela vibra para todas as direções. Eu vou trazer aqui uma imagem que vai facilitar o seu entendimento. Observe então essa lanterna, ela está emitindo luz. Essa luz, ela tem uma vibração por todos os lados. Quando ela passa por um filtro que nós chamamos de polarímetro, esse filtro faz com que essa luz comece a vibrar em um único plano. Quando essa luz polarizada agora passa por uma substância, essa substância vai ter a capacidade de interagir com essa luz polarizada ou de não interagir com a luz polarizada. Deu para entender? Então, a luz é uma onda eletromagnética que tem vibração para todos os lados, vai passar por um filtro e passa a vibrar em uma única direção, ok? Bom, então nós temos aqui as classificações, então, dos isômeros, né? Ou seja, se eles podem ser ativos ou inativos. Inativo é quando a substância não interage com a luz polarizada, ou seja, eu passo essa luz polarizada sobre a substância e não acontece nada. E ativo é quando eu tenho, então, uma interação da luz com a substância. E essa substância, como que ela vai interagir com a luz? Qual é o reflexo? Qual é a consequência? Bom, a luz ela vai se desviar ou para a direita ou para a esquerda. Se ela se desviar para a direita, nós vamos chamar de destrógera. Ou se ela se desviar para a esquerda, nós vamos chamar de levógera. Mas, Débora, como que eu vou saber se uma substância ela vai ser desviar a luz para a direita, para a esquerda? Como eu vou fazer esses exercícios? Normalmente, nos exercícios, o que pede para você, aluno, é conseguir identificar se uma substância será ativa ou inativa. Então, na verdade, dentro dessa isomeria, o que mais é cobrado do aluno é o conceito de entender o que faz uma substância interagir com a luz. E essas condições são que a molécula seja assimétrica, ou seja, ela vai ter um reflexo nós chamamos ele de reflexo espelhado, e essa estrutura precisa ter um carbono quiral. Então, vão comigo para vocês entenderem melhor aqui essa estrutura. Então, eu vou guardar essas estruturas aqui, deixá-las mais aqui no cantinho para facilitar para a gente. Então, observe essas duas estruturas aqui. Eu consigo mostrar para vocês que essas substâncias é como se eu tivesse o espelho da outra. A bolinha branca está na mesma direção, a azul, a preta, a amarela e olha o verde. Ou seja, uma é o espelho da outra. Porém, quando eu tento juntar elas, olha o que vai acontecer. Eu não consigo colocar elas iguais. Eu coloquei igual a azul e a amarela, porém a verde e a branca não estão iguais, tá vendo? Ah, Débora, então junta agora a verde e a branca para ver o que acontece. Então, vamos juntar a verde e a branca. Então, juntei aqui. Opa, peraí. Vamos colocar aqui. Eita, que tá difícil. Uai, não tem como, Débora, não tem jeito. Não tem jeito. Então, olha só, mesmo as duas sendo iguais, ó, eu não consigo. Por que que eu não consigo? Porque aqui eu tenho uma molécula assimétrica. O que que é isso? É quando eu tenho um carbono fazendo 4 ligações simples com ligantes diferentes. Então, essa é a condição para que essa substância possa ser ativa, ou seja, possa interagir, então, com a luz polarizada. Eu preciso de ter um carbono fazendo 4 ligações simples com ligantes completamente diferentes. Agora, se for nessa situação, olha só essa daqui. Eu tenho carbono, eu tenho cloro, eu tenho o hidrogênio, vamos imaginar que esse aqui seja um flúor. Eu tenho 2 flúor agora, eu não tenho mais um carbono quiral, porque apesar dele fazer 4 ligações simples, eu tenho aqui 2 ligantes iguais. Então, eu consigo fazer a imagem espelhada deles, porém, eu consigo de algum jeito fazer com que eles fiquem iguais, ou seja, que coincidam.
azul com azul, azul com azul, amarelo com amarelo, branco com branco. Logo, o que vai acontecer? Essas duas moléculas são iguais. Se trata da mesma substância e ela é inativa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre esse processo de isomeria. Se ficou alguma dúvida, ligue para os nossos canais de atendimento, vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês no nosso ao vivo. No mais, um grande abraço virtual e até mais!